Tchim, tchim. Sextou de novo. De novo, e aqui estamos. E com vinho. Que não é só de sexta, óbvio, vinho. Mas... Hoje eu vim a caráter aqui eu do já tô assunto que a gente vai percebendo. falar. Eu não quero falar de religião. Nem de futebol. Nossa, a advogada fica feliz. Ai, Daniela, tá? Te salvei. Ou triste, né? Não sei, né? De repente a gente pode ganhar muito dinheiro aí também, né? Pode ser também, mas vamos evitar hoje. Vamos evitar. Não, mas você sabe o que eu queria trazer aqui? Que eu acho que uma questão que, para mim, quando eu vi aquele papo, eu fiquei tão pensando. Olha, você já percebeu? Então, estava lá. O Francisco morreu, que Deus o tenha, fofo, uma graça, super amoroso, jesuíta, lindo. Sim, foi ele deu uma Ele realmente revolucionada ele revolucionou, ali, né? ele trouxe uma amorosidade. Eu não sou católico, mas eu reconheço que ele deu uma... Depois de um alemão, né, gente? Desculpa os alemães, mas assim, né, o alemão também é amor. Mas, né, isso eu posso dizer. Não, ele deu uma modernizada. Ele deu uma modernizada. Especialmente na comunicação, né? Ele se comunicava de uma maneira... É uma figura leve. importante no mundo. Claro. A gente não pode negar, independente da sua religião. Não, assim como o Dalai Lama é uma figura... É uma figura importante. Eu até, no dia lá que estava assistindo, quando apareceu lá a fumacinha branca, na CNN estava passando eles entrevistando não católicos que estavam lá. Eu achei muito legal. Tinha vários? Tinha muita gente. E teve uma moça muito jovem, falou assim, isso é um momento histórico, independente da minha religião. Eu estou aqui num momento histórico. Isso é histórico. Não tem religião nesse momento. Isso aí vai virar história. Vai estar nos livros. E eu saber que eu fiz parte. Ela queria fazer parte da história. É muito lindo. Achei muito lindo a forma que ela colocou. Mas aí então, o Francisco morreu. E olha que coisa interessante, né? Os caras que lançaram aquele vídeo, o Conclave... Sei. Uns 2 meses antes do cara morrer, olha que sorte, porque senão eles iam se danar, achar que iriam fazer uma... Bom, e o filme é muito bom, não sei se você já assistiu, mas eu amei esse filme. Bom, aí ele morreu e aí tinha aquele monte de cara lá, os cotados, né? Eles vão pra competição, né? Entraram lá, tinha até um brasileiro na lista, e aí de repente, puf, um sai. Então, o que eu queria trazer aqui é como que será que é a cabeça de um ser que é do nada, porque para nós é do nada, talvez para a comunidade católica eles tenham algum conhecimento, mas é um conhecimento muito ali do local. Então, o Papa que ganhou, ele de algumas comunidades que eu conhecia, o outro que já tinha uma certa influência, mas eu queria imaginar como é que a cabeça de alguém que ele dorme, um ser humano comum, e acorda um cara de uma importância enorme para a humanidade e que vai ter essa importância enorme até o fim da vida. Eu acho que a questão é a palavra até o fim da vida. Por que acordar? Não, para mim não é a questão até o fim da vida. Para mim a questão é, por exemplo, se você é um cantor de rock, você construiu, né? Você começa a cantar num barzinho. Sim. Ele também constrói, mas ele não constrói, sabe? Eu vou ser Papa. O cara fala, eu vou ser um cantor de rock famoso. O político fala, eu vou ser o presidente da República. Né? E nenhum desses é para até o fim da vida. Desculpa. Não é isso. Mas assim, um cantor de rock, ou qualquer... Existem vários artistas, especialmente a música, que se vale muito do YouTube hoje. Né? Existem muitos exemplos reais, concretos de cantores, cantoras, bandas ou cantores solos, que realmente lançaram um clipe, às vezes um clipe quase caseiro, e da noite para o dia eles estouraram, compartilharam com alguém, e essa pessoa por acaso compartilhou com outro que era da mídia, né? Alguém de uma imprensa, um influencer, alguém, essa pessoa gostou. O algoritmo fez alguma coisa. E realmente de noite para o dia a vida mudou.
Acontece que às vezes muda da noite pro dia e 2, 3 anos depois muda de novo. Desmuda, né? Desmuda. Desmuda é uma palavra que Bem, não existe no dicionário, mas a gente também pode ver. Aurélio, me desculpa, mas vamos pôr o desmuda no dicionário. Mas então você não estava nem preparado necessariamente para aquela fama. Você alcançou, certamente é um susto, mas também existe uma corrida de se manter, de conseguir manter não é nem status, de manter a carreira ativa, de não cair, né, sumiu a palavra aqui, né, de você não ser, não ser mais tão visado, querido pelas pessoas, ou acabar ficando num nicho tão pequenininho que ninguém mais sabe que você existe. Vai criar um desvisível. Desvisível. A gente está criativo hoje. Que a maioria é isso. Mas agora, realmente, o Papa, ele vai ser Papa. Ninguém não tem impeachment de Papa. É para sempre. E eu li porque depois que o cara morre, a gente fica sabendo de tudo que ele falou, né? Desde o dia que ele acorda. Aí o Papa Francisco falava assim, o que eu mais tenho saudade, antes de eu ser Papa, é que eu adoro comer pizza e gosto de comer na pizzaria. E as pizzas daqui da coisa não são tão boas. Eu gosto de ir na pizzaria. Mas eu não posso mais. Olha, de um dia para a noite você não pode comer uma pizza. Sobre esse Papa, eu estava lendo que... Bom, ele morou 20 anos no Peru. Ele era um missionário no Peru. Antes de ir para o Vaticano e tudo. Mas ele era tenista. Ele ama jogar tênis, por exemplo. E quem ama jogar tênis, claro que talvez o Vaticano tenha uma quadra de tênis ou possam construir em algum lugar, mas... Já que ele vai ser Papa até o final da vida, ele até que é novo. Construir uma quadrinha de tênis vai matar. Mas ele vai precisar de outros cardeais tenistas, né? E que não percam só porque ele é Papa. Porque se você... Quem joga, quem pratica algum esporte, gosta de jogar contra pessoas diferentes, né? Ou seja, se você tem o hábito de jogar tênis, eu não jogo tênis, mas eu fico vendo... no condomínio que eu moro tem uma quadra de tênis. Eu fico vendo, hoje é o vizinho que reúne contra o vizinho e, quem é agora? Sabe jogar? Vem aqui, joga, brinca. É espontâneo, você conversa. E eu imagino sendo Papa, sendo realmente... Você deixa de fazer um monte de coisa que você gosta. E assim, o peso que tem sobre você de um dia para a noite. Porque os outros caras que estavam concorrendo com ele, simplesmente, do dia para a noite, também desapareceram. A gente não lembra nem o nome. Durante uma semana só ouvia falar dos caras. De repente, ninguém lembra mais do nome deles. E aí, até aquele Papa bonitão lá que apareceu, está mais famoso do que os papas que eram para ser Papa. Dos caras que eram para ser Papa. Então... De repente você não existe mais e de repente um só que vai ser o Papa. Você sabe que eu nunca pensei nesse ponto, nesse aspecto, porque esse Papa é jovem, né? Dentro da categoria Papa, ele é um dos mais jovens ou o mais jovem. Não é o mais jovem, mas é um dos. Na era contemporânea. Acho que na era contemporânea é o mais jovem. Mas, desculpa se a gente errou. Tudo bem, perdão. Mas, não, antigamente, óbvio, eles tinham idades muito jovens, mas assim, eu acho que na era contemporânea ele é considerado jovem, né? Muitas vezes você se torna Papa, assim, faltando 10 anos para o fim da vida, 5 anos para o fim da vida. Já imaginou você ter essa carga em cima de você? E você viver... na vida. O mundo vive até uma certa idade para aposentar. E você se torna Papa com 80 anos. Quando ele está para aposentar. É maluco. A carga que se coloca em cima de um ser humano. E a minha pergunta sempre é, o quanto você está preparado para isso? Mas nesse caso ele se tornou Papa jovem. Na expectativa de vida hoje, ele talvez Ele pode durar uns 40 aí. Será 40? Opa. Ele tá com... Se ele for tomar uns remédios... Eu acho que ele não tem nem 70 ainda, então... não é isso? Ou seja, ele pode viver mais 30 anos. 30, vai. Tudo bem. 25, sem dúvida. Ele pode tomar uns injetáveis bons aí, umas boas vitaminas. 25, 30 anos é muito tempo. Em que você abre mão de uma liberdade que você tinha. E numa época onde o ser humano, querendo ou não, já está
dentro da cabeça dele, preparado para ir para o final. Agora eu não quero fazer mais nada, eu quero descansar. Então, assim, o quanto que nós colocamos uma carga em cima do outro e o quanto que o outro está preparado para receber. Vou mudar de assunto só um pouquinho, porque hoje a hora que eu estava vindo para cá, a gente entrou no Uber e eu estava ouvindo, sabe aqueles programas de futebol, né? Aí o cara falou assim, não, porque assim, o Santos, ele não pode perder do Corinthians, ele é proibido de perder do Corinthians, porque senão ele se dana, eu não entendo nada de futebol. Eu comecei a olhar, fiquei pensando, falei, olha a carga que você está colocando naqueles caras que vão entrar em campo, que ele não pode perder, ele não pode. Então, é esse, para mim, o ponto, para mim, da gente pensar aqui, quantas cargas você não coloca nos seus filhos, na sua esposa, nos seus amigos, e a gente faz isso até de uma forma inconsciente, porque o cara que falou lá na rádio, não, eles são proibidos, não podem perder, eles simplesmente não podem. Ele está jogando uma carga em cima de umas pessoas que ele nem sabe quem são, quer dizer, sabe, mas... Não janta com eles. E o quanto que a gente não faz isso, e o quanto, por exemplo, que a gente não está colocando uma expectativa em cima de um papa, quanto que a gente não coloca uma expectativa em cima de um cantor, em cima de um político, independente da sua opção. E o quanto que essa pessoa, de uma hora para outra, tem que ser perfeito. Quem neste mundo está preparado para ser perfeito de uma hora para outra? E aí a gente... Estou aqui agora viajando na maionese. E aí a gente vê hoje jovens que entram no mercado de trabalho já querendo ser CEO. Porque eles já têm... Eu sou perfeito para isso. Sabe, é uma coisa assim... Hoje parece que não existe uma coisa gradativa de conhecimento. O cara quer ser o cara mais famoso da noite para o dia. E o quanto que você está preparado para isso? E o quanto você está preparado para o não ser também? Porque o seu coleguinha, de repente, virou o youtuber. E ele tem blabs milhões de seguidores. Sim. E eu não. O quanto eu também estou preparada para não ter. É assim, é muito Black Mirror. Lembra daquela série? Que o cara era medido pelo número de likes, e se ele não tinha aquele número de likes, ele tinha que se matar, uma coisa assim, um dos episódios. Então, assim, para mim é o quanto se joga hoje uma carga emocional até nas pessoas. E a gente está se acostumando a isso e não dá tempo das pessoas crescerem no seu próprio tempo, no seu próprio desenvolvimento. Sabe? Então, por exemplo, se eu viro para você hoje, e a gente está ouvindo muito, fala assim, olha, Gustavo, se eu puser um chip na sua cabeça, amanhã você fala 5 línguas, você fala, não, eu quero aprender. Me diz, você acha que vai ter muita gente que vai falar isso? Ou muita gente, não, por favor, põe até 2. Até que se um falhar, tem o backup. Sabe, então, o quanto que as pessoas estão preparadas para desenvolver, para crescer, para evoluir. Porque a gente está num caminho de amadurecimento emocional. A gente está nesse caminho de amadurecimento emocional desde que nasce até a hora que morre. Mas é que na nossa era é mais complexo. Eu acho que justamente porque tudo ficou muito... Desde os anos 2000. Início dos anos 2000. Com a internet. A internet no Brasil, se desenvolve para valer, começa a se desenvolver em 97, 98. É muito recente. Eu sei que quem nasceu em 2010, 2015 e hoje tem 10 anos ou 15 anos, parece uma data longínqua. Mas numa história de evolução... É muito pouco. E o advento da internet, de tudo estar conectado em rede, fez a gente... já foi em parque de diversão, que você entra num brinquedo? Eu fui algumas vezes, nunca mais entro. Porque você sai
quase Você tá vomitando. tudo torto aí por causa disso, não ficar nervoso. Você sai quase vomitando do brinquedo, né? Que você fica assim, "Oh", tonto. Eu acho que a internet fez isso com a gente. A gente sai nessa corrida, a gente não entende mais o tempo. E aí você Porque a gente pisca o porque a gente olho, tem medo. A você gente tem pisca o olho, medo. você tem um iPhone, um celular X, você piscou o olho, já é o 8, você piscou o olho, já Eu é o sei, 9, você piscou o olho. mas você tem medo de não conseguir. Você entende? Tipo, você tem medo porque o tempo continua correndo na mesma velocidade. Mas as coisas são muito mais rápidas do que você consegue dar conta. E daí você fica com medo de você envelhecer e não alcançar algo que você acredita aos 5 anos de idade que tem que alcançar. Mas veja uma coisa interessante. No fundo, no final, a busca de muitas pessoas é a aposentadoria. Ainda hoje. Ainda hoje. É. Eu vou fazer tudo isso, eu vou trabalhar, vou ser CEO com 30 anos, vou trabalhar que nem um louco para depois não fazer nada. Quem me mostre um ser humano que não... O que um ser humano que não faz nada faz? Nada. Morre. A partir do momento que você decide eu não vou fazer nada, o seu corpo fala, ok, vamos resolver isso. Morre. Então, é que eu estou falando assim, o que eu acho que é interessante em tudo isso que a gente está vendo é que assim, existe hoje uma pressão muito maior em cima das pessoas para performar. É uma competição. É uma competição. Você vive no matar ou morrer. Você tem que estar pronto para tudo, a todo momento. E aí você dá margem, mas ao mesmo tempo a sua busca é o parar, é o aí eu vou parar, eu vou me dedicar à família. A sua busca no final é a mesma. A essência. A essência é a mesma. Porém, você não está dando um tempo de adaptação a chegar neste lugar. Porque quando você chegar lá, você não sabe o que vai fazer. Porque você entrou o seu corpo se habituou tanto ao matar e morrer, que como é que você vai abaixar isso e aprender a viver com você mesmo, que você não está fugindo de nada. Você não está correndo de ninguém. Como fazer isso? É por isso que eu estava dizendo, eu acho que talvez a gente não saiba mesmo. A gente perdeu os conhecimentos. Mas aquela coisa, esse conhecimento a gente não perde. Não, a gente deixa de usar. Deixa de usar. É isso, perdeu no sentido de então, deixar de usar. E aí, a partir do... Aí entram A questão essas a coisas, gente usava? mas usava mais porque você respeitava o tempo. Não é uma ideia nossa... qual que é a palavra quando você... idealizada do passado. Você acha que a gente realmente usava? Eu acho que a gente usava... Eu acho que a gente tinha mais oportunidades de uso. Hoje a gente parece que tem menos oportunidades de uso e aí por isso você abre espaço para os... Gente, a gente nunca teve uma época que teve tanto guru. Gente, agora é curso de tudo em um final de semana. Em um final de semana você se forma constelador, você se forma terapeuta. Mas esses gurus agora não são mais gurus indianos. Não, É tudo moderno. Porque os gurus indianos, eles tinham por prática, eles eram quase meio que escolhidos, às vezes, crianças. Sim. Né? Aquela coisa, ele vai evoluindo, até poder ganhar um status de guru. Guru, né? Como se fala. Guru, é. E hoje é influencer. É alguém que... É nós aqui, ó. É. O que a gente está falando pode estar influenciando alguém. Exatamente. Agora, como que a gente trabalha isso? O peso que a gente tem que... O quanto a gente tem que pensar se a gente tiver o mínimo de sanidade do que a gente está falando. A gente está influenciando um monte de gente que está ouvindo e que a gente não sabe nem quem é e nunca vai saber. Você gostaria de ser papa? Eu não. Não. Não gostei de ser papa, não gostei de ser rainha,
Nunca gostei de... Nunca tive vontade de ser aeromoça, essas coisas. Primeiro que eu já fui gorda desde criança, certo? A aeromoça já estava arriscado da lista. Minha mãe falou, essa aqui, filha... Não dá. Eu vou te falar a verdade. Sai disso, que isso aí você vai ficar chateada. Então, não vai por esse caminho. Mas, por exemplo, uma outra... Na minha época, eu volto a falar, 62 anos. Na minha época não tinha bullying. Não tinha essa coisa. Gente, eu sou gorda, fui gorda desde que... Eu usava aquelas botas, além de ser gorda, eu usava aquelas botas que tinha aquele ferro na perna, amarrada no joelho, e que você andava, o negócio fazia assim, clec. Todo mundo sabia que eu estava chegando. Clec, 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 clec. Aquelas botonas, porque eu tinha pé chato. Gorda, com pé chato. Eu era excluída de algumas brincadeiras? Era, naturalmente. Mas aquilo era visto de uma forma, não tinha essa coisa, ai, minha mãe foi lá reclamar que eu sofri bullying. Minha mãe falava assim, falar isso pra você, vai lá e resolve, minha filha. Você tem que argumentar, você tem que ter capacidade de argumentar melhor do que eles estão fazendo isso com você. Vai lá e resolve. Eu assisti um vídeo hoje de uma educadora que estava falando justamente isso sobre as crianças. Sobre você... que as crianças hoje, ela não está falando do bullying. Ela está falando que os pais, mãe, pai, educadores de hoje, frustrados com a educação que receberam no passado, que era uma educação mais agressiva, né? mais rígida, mais ríspida, né? Muito, não, e chinelada, né? A gente sabe que era o comum. Mas ela estava falando sobre a não violência, mas que os educadores hoje, mãe, pai, pega justamente um trauma do passado, de falar, fui educado dessa maneira, e daí quer pôr o filho, a filha, no mesmo patamar de adulto hoje, então trata de igual e quer negociar a vida toda, olha, não vou bater, não vou ser isso, você escolhe o que você quer, você escolhe o que você pode fazer, mas quando você faz isso, um dos problemas, ela não está defendendo a violência, ela está defendendo que haja um outro tipo de troca. Não no sentido de você colocar de criança adulto, de adulto para adulto. Mas é que ela fala no vídeo, muito interessante, que a criança, ela perdeu a reação. Ela não sabe se defender. Porque ela está sempre esperando que alguém vá defendê-la. E a gente não está falando de defesa no sentido de violência também, de agressão. A gente está na defesa de postura, de se colocar no lugar, né? De falar, não é assim, eu não aceito. E isso volta para o bullying que você estava falando. Porque, na minha opinião, e eu vejo isso muito do consultório, e isso é um negócio que a gente olha muito. Pai, olha, aqui, ó. Pai e mãe não é amigo de filho. Vocês não são brother. Você é pai, você é mãe, você é filho, é filho. Agora essa coisa assim, antigamente, mãe, do meu tempo, mãe, eu quero sair à noite. Não. Eu quero. Não. Hoje você sai sábado e volta às 10. Entendeu? Não. Hoje, mãe, eu quero sair. Não. Minha filha, eu tô te traumatizando. Me desculpa. Olha, mamãe pensou melhor, eu vou deixar você sair, tá tudo bem. Pode voltar no café da manhã, tá ótimo. Pode voltar no café. Se você voltar, já tá ótimo. Não quero te traumatizar. Se puder mandar uma mensagem pelo WhatsApp, só te agradeço. Então, assim, os pais estão saindo fora do seu lugar. Pai é pai, ele tem que educar, vai escovar dente. Não é assim, você escova dente quando você quiser. Não. Você tem que escovar dente. Porque senão, você pode até, hoje, ter condições de trazer mais argumentos para os filhos. Olha, você precisa escovar dente, que eu vou ver aqui na internet, vou te mostrar um cara que não escova dente. Olha como é que ficou o cara, olha como é que ficou o dente dele. Já vai dar ameaça. Você quer isso para você? Você quer isso para você? Não. Então, assim, mas você tem a capacidade e a hierarquia, porque se essa hierarquia é quebrada,
a coisa desanda. E hoje o que acontece é isso. O bullying, por quê? Porque a criança não sabe se defender. Então, o pai, ele não ensina a criança a argumentar com o amiguinho da escola, com o coleguinha. Ele ensina a ele, ai, tô sofrendo bullying. Aí chama a polícia, manda a professora embora. Você não está educando, você está é uma regressão de valores. E é isso que eu estou voltando àquele assunto. Você coloca um peso em cima da pessoa, um peso em cima da criança, e ela fica ali sentada e você resolve tudo, o pai resolve tudo. Assim como a gente começou esse vídeo falando do Papa. A gente coloca, não importa sua religião, não importa a religião de você que nos assiste, qualquer que seja, ou se não tiver nenhuma, a sociedade de modo geral coloca um peso em cima de ser Papa, como se ele pudesse mudar o mundo, sozinho. Exatamente. Eu lembro do Papa Francisco. Ele é a majestade contra o mal. Eu lembro do Papa Francisco naquelas expedições de Rússia para Rússia, Ucrânia. Levar a paz. Paz. E as pessoas colocando um peso como se ele fosse o cara que chega e depois que ele for embora, os presidentes assinam um tratado. E o Papa veio nos visitar, a guerra acabou. E as pessoas esperam isso do Papa. Esperam que coloque sempre peso. Porque o mundo vai mudar graças ao Senhor. O mundo vai mudar porque você tomou uma atitude. E as pessoas tiram a responsabilidade delas e colocam em alguém. É exatamente isso que eu estou te falando. É colocar um peso em cima do outro que ele isso não o ajuda a performar melhor, muito pelo contrário. Ele tem tanto medo de errar e não ser perfeito. É a mesma coisa do cara do futebol. Aí eles colocaram um peso lá, não pode perder, não pode. É proibido perder. Oi? E é um jogo. É um jogo. Tem 2 times, um vai perder. Um vai perder. Se empatar, agora, ok, mas um perde. Você fala para um time, você está proibido de perder. O outro fala para outro, você está proibido de perder. Você já entra num conflito absurdo e é uma guerra muito maior do que a guerra que a gente tem aí fora. Hoje a gente tem dados estatísticos de que nas últimas décadas morreu muito mais gente do que no milênio. Em proporção. Em proporção. E a gente continua numa guerra. Numa guerra onde o futebol é um negócio para ser leve, o Papa é um cara para pacificar, você coloca uma responsabilidade, não, você tem que ser perfeito. E como você falou, muito bem dito, num jogo de futebol, são 2 times, um vai perder. No máximo vai empatar, mas um vai jogar melhor que o outro. E olha a responsabilidade, eu não posso perder, o outro também não pode perder. Quem perdeu vai se sentir aquele negócio do cavalo, sabe? É o pior dos piores. É porque e aí a gente entra da competição sempre. E aí a gente entra naquilo que eu acredito que a gente até a doença nasce de uma emoção. Nós estamos muito doentes. Porque esta carga emocional que recebemos de ser perfeito, de ser os melhores, de ser o melhor pai, de ser a melhor mãe, de trabalhar com tudo, de ser tudo muito, muito certinho, gente, não tem como não ficar doente. Porque nasce uma emoção dentro de você, que você nem sabe lidar com ela. Porque você não pode errar. A gente vê muito agora nessa coisa de cursos de línguas, né? Não posso errar, eu tenho que falar perfeito. Eu vou aprender inglês, vou para os Estados Unidos, eu tenho que falar perfeito. Tenho medo de errar porque vão me julgar. Aliás, o medo de errar em curso de idioma, eu já faz tempo, mas eu li uma vez uma estatística que as pessoas desistiam dos cursos por vergonha de falar errado. Pois é. Elas preferiam não aprender do que ter que falar errado por um longo período até aprender a falar certo. E como lidar com esse julgamento em que a gente vive 100% do tempo hoje em dia?
Porque se você está sendo cobrado de ser perfeito, ser pai perfeito, de ser o filho perfeito, sabe, se sua mãe Sim, mas nessa daí a idade gente volta. fica doente, eu não fui um bom filho. Tudo você está sendo cobrado de ser perfeito. E o medo de ser julgado tá assim, ó, indo numa Pois é, mas daí a gente uma volta pro ascendência. Papa. Você tem que. Você só quer voltar pro Papa, né? Eu tô falando em pai e mãe, você quer voltar pro Não, Papa. mas é, que, Tá é certo. porque o Vou voltar. Papa. É que Foi eu tô vendo esse Aqui, crucifixo ó. aí. Deus sem- te abençoe. É porque a gente volta pro Papa, porque o Papa também ele tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Ele tem que falar. Ele não pode falar 1, 2 ou 3 idiomas. Tem Ele que tem que falar o falar latim, tem que falar inglês, tem que falar português, tem que falar espanhol, tem que falar. O que eu quero dizer, imagina você saber que você tá com 40 e... E Não, vou fazer eu tô 43. mais pra Papa do que você. Eu com 62 anos, de repente, eu recebo um cargo onde eu vou ter que ser perfeita para os próximos 30 anos da minha vida, ou até eu morrer, se eu morrer antes. E alguém vai falar assim, Cláudia, você tem 1 ano, você vai ter que falar latim, espanhol, português, italiano, alemão, inglês e E o que você der conta? se puder um hebraico, ajuda. A gente tem aqui um probleminha aqui também que pode ajudar. Então, assim, é um peso e um medo de ser julgado. Aí, porque, obviamente, vão te julgar vão te comparar com o anterior e você vai ser julgado. Então, você está sendo julgado o tempo inteiro. Mas o que eu estou querendo trazer, que para mim é o mais importante, é a gente trazer para a nossa vida o quanto a gente está se permitindo ser julgado o tempo inteiro, em ser também os melhores em tudo. O melhor profissional, o melhor pai, não posso errar. Sei lá, a gente está aqui nesse estúdio lindo. Se aquela luz queimar, o cara lá vai falar, ai meu Deus, que vergonha, queimou a minha luz, que feio. A luz Ela queima. Alguma hora Algum queima. momento ela vai queimar. E foi hoje, putz, tudo bem. Ai, mas, sabe, antigamente, eu acho, também não quero ser aquela velha que fica assim, antigamente... Nostálgica. Não, mas assim, é olhar de que isto, que é o estoico, que é uma visão de Marco Aurélio, agora eu estou indo lá para o século II, que é, o que você não pode mudar, você aceita. Então, se queimou essa lâmpada, o cara não tem que se sentir culpado. A vida da lâmpada acabou. E eu não posso julgá-lo falando, como que ele não sabia que essa lâmpada ia queimar? Que absurdo. Não dá. Então, a gente tem que abrir para a nossa própria sanidade mental. E saúde física é não nos cobrarmos tanto. A gente erra, a gente não está aqui para ser perfeito, a gente está aqui para aprender. Aquela coisa a vida não é um caos, é pedagógica, a gente está aqui para aprender. E quando a luz queima, é um aprendizado para mim de falar, nossa, as coisas acontecem. É um aprendizado para quem cuida daqui de falar, eu tenho que ter um backup. É um aprendizado para todo mundo. E todo mundo pode crescer junto. E não o julgar junto. Porque aí o cara vai falar, aquela mulher chata. Queimou uma lâmpada, ficou me julgando. Eu vou falar, aquele cara, como que ele não sabia que tinha que olhar? Olha, E a gente vai arrumar uma você briga. entrou num assunto que me veio uma outra coisa, Vixe, uma outra mãe. ideia. Porque a gente começou a falar do Papa, mas o que você falou agora me lembrou muito uma das bases budistas, que é a impermanência, que é um dos grandes ensinamentos, que tudo é impermanente. E que o nosso sofrimento é por não entender que tudo é impermanente. Um dos motivos do nosso sofrimento como humanidade é não entender que tudo é impermanente. Ou seja, tudo é impermanente. Eu tô aqui, a gente tá falando, engasgo com alguma coisa, acaba a vida. A gente sai, pega um carro, o pneu fura. Você não tá torcendo que isso aconteça, mas acontece. Se você pensar bem, a gente tem muito mais chance de morrer do que viver. Sim. O mundo, quando você levanta da cama, você tem muito mais... As possibilidades de você acontecer uma coisa ruim é muito maior do que acontecer uma coisa boa. E a gente gravou um vídeo falando do agradecer, a gente acostuma a se preparar para o negativo, porque o positivo está acontecendo na sua vida o tempo inteiro. Sabe? A possibilidade da gente estar aqui, cair o teto, escorregar,
dá um circuito elétrico. É Sim, muito maior do que do não acontecer nada. Tem muito mais chances de acontecer uma coisa ruim do que manter a coisa boa. Mas a gente fica, quando acontece a coisa boa, a gente leva para o lado da imperfeição. Mas ela não é ruim, ela é necessária. Mas a gente não entende a impermanência, a gente não aceita a impermanência. Pois é, então... A gente acha que tudo tem que ser igual, a gente acha que as coisas têm que estar garantidas, seguras, E é por isso que a gente está controladas. doente. A gente está vivendo num mundo cada vez mais doente. E por isso também que a gente fica competindo, que não para de competir. Porque a gente não entende que em algum momento as coisas se alteram. A gente acredita que tem que competir, que tem que ser o melhor em alguma coisa. Agora, melhor baseado no quê? Quem que julga? Quem decide o que é melhor? Vamos agora viver a impermanência. Vamos aceitar a vida como ela é. Para a gente viver mais leve, ter mais saúde. E botar menos pressão. E também Na põe um gente, pouco menos nos outros. presente, menos pressão nos outros. Se você tem filho, põe menos pressão. Seja pai. E não só filho, eduque. na gente mesmo. A gente tudo. bota muita pressão em tudo. Você não é o perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas a gente te pressiona a curtir o canal, Só uma pressãozinha. a seguir o canal, curtir esse vídeo. Leve, mas assim, leve pesando um pouquinho. A gente vai já. Não, mas obrigada por ter ficado até aqui. Quem ficou, quem não ficou também perdeu. Mas a gente queria compartilhar essa ideia. Nada de perfeito. Somos imperfeitos na nossa perfeição. Até sexta que vem. Beijo. Beijo.